Minha avó dizia que mulher de valor não responde, não chora e não reclama. Eu aprendi rápido. No dia em que tentei dizer que o tio Mark passava dos limites, ela me mandou calar a boca e rezar. Disse que homens têm jeitos diferentes de demonstrar carinho e que eu não devia inventar pecado onde não havia. Depois disso, comecei a mudar de roupa escondida no banheiro. Evitava os abraços, os elogios, qualquer contato. Ela notou. Disse que eu estava ficando esquisita. Fria, ingrata. Eu queria gritar, mas as palavras ficavam presas na garganta. Um dia, Mark apareceu com um presente. Uma corrente de prata com um pingente em forma de cruz. Disse que era pra nossa menina boa e obediente. Minha avó chorou de emoção. Eu sorri também, por reflexo. Mas por dentro senti enjoo. Depois daquele dia, comecei a evitar a sala de estar. Era onde o tio Mark ficava quando vinha nos visitar. Ele sempre chegava antes do jantar, trazia doces, falava alto, ria de tudo. Minha avó adorava. Dizia que ele era o único da família que ainda tinha alegria no coração. Eu só via um homem que me fazia encolher cada vez que se aproximava. A corrente com o pingente virou uma lembrança constante do que eu queria esquecer. Toda vez que eu olhava para ela, lembrava do toque dele no meu ombro, do cheiro forte de colônia misturado com cerveja. Eu queria jogar fora, mas minha avó dizia que era falta de respeito. Ela pendurou a corrente em um cantinho do espelho do meu quarto, dizendo que ficava lindo ver a luz bater na prata. Eu só via um lembrete do que ninguém queria enxergar. Com o tempo, comecei a perceber que ela não ignorava por inocência. Era escolha. Minha avó preferia acreditar que o mundo era simples, que os homens erravam porque eram homens, e que as mulheres fortes aprendiam a suportar. Ela dizia isso sempre, como quem recita uma oração. Eu só não entendia por que suportar era considerado virtude. As visitas de Mark ficaram mais frequentes. Às vezes ele chegava quando minha avó saía pra missa. Eu me trancava no quarto, fingia que estava estudando, mas o som dos passos dele no corredor fazia meu corpo inteiro travar. Houve uma tarde em que ele tentou abrir a porta. Disse que só queria conversar um pouco. Eu não respondi. Fiquei parada, olhando pra maçaneta girando, com as mãos tremendo. Quando minha avó voltou, ele estava na cozinha, elogiando o bolo dela, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, tentei falar de novo. Disse que não gostava de ficar sozinha com ele. Ela soltou um suspiro longo, daqueles que já vêm com impaciência. Disse que eu estava exagerando, que o tio Mark era um homem bom, que só queria o meu bem. Depois acrescentou, como se fosse o golpe final, que eu devia aprender a conviver sem drama. Aprender a conviver. Essa frase grudou na minha cabeça. Então eu aprendi. Aprendi a trancar portas. Aprendi a sair de casa sempre que ele dizia que viria. Aprendi a sorrir quando ele me olhava, pra não levantar suspeitas. Aprendi a engolir o medo, porque o medo era visto como falta de fé. Mas engolir medo não faz ele sumir, faz crescer. Ele foi crescendo tanto que um dia eu comecei a acreditar que o problema era eu, que talvez minha avó estivesse certa. Que eu interpretava tudo errado, que eu era fraca, ingrata. Eu me olhava no espelho e via uma menina que não confiava em ninguém, nem em si mesma. O colégio virou meu único refúgio. Eu ficava até mais tarde ajudando a professora de arte, só pra não precisar voltar cedo. Lá, eu podia respirar. Um dia, a professora perguntou se estava tudo bem. Eu quase disse, quase. Mas a voz da minha avó ecoou dentro da minha cabeça. Mulher de valor não responde, não chora, não reclama. Então eu engoli de novo. Disse que só estava cansada. As coisas pioraram quando ele começou a aparecer sem avisar. A primeira vez foi num sábado de manhã. Minha avó estava no quintal lavando roupas. Ele entrou sorrindo, dizendo que queria me mostrar um vídeo no celular. Eu disse que estava ocupada. Ele riu. Disse que eu estava ficando muito adulta. Difícil de agradar. Minha avó ouviu de longe e gritou, pedindo pra eu ser educada. Ele deu um passo à frente. Eu recuei. Foi a primeira vez que vi um olhar de raiva nele. Durou segundos, mas foi suficiente pra eu entender que não era mais um jogo de insinuações. Era poder. E ele sabia que tinha o dela ao lado dele. Depois desse dia, comecei a planejar minha fuga, mesmo sem saber pra onde ir. Pensei em morar com uma amiga, mas como explicar o motivo sem ser chamada de mentirosa? Pensei em contar pra alguém da escola, mas o medo do escândalo era maior. A vergonha também. Vergonha de algo que nem era meu, mas que estava colado em mim. O que me manteve firme foi uma promessa silenciosa. Eu não ia ser como ela. Não ia fingir que tudo estava bem. Um dia, de algum jeito, eu ia sair dali. E quando saísse, ninguém mais ia me calar. Demorou 3 anos. 3 anos engolindo medo, disfarçando repulsa, ouvindo minha avó elogiar o homem que me fazia tremer. Quando finalmente consegui uma bolsa numa faculdade em outro estado, ela chorou de orgulho. Disse que eu era forte como ela sempre quis. Eu quis responder que não, que eu era forte apesar dela, mas fiquei quieta, porque às vezes o silêncio é a única arma que sobra. No dia da despedida, Mark apareceu. Disse que queria me levar até a rodoviária. Eu recusei. Disse que já tinha combinado com uma colega. Ele riu. Disse que era apenas um gesto de carinho. Minha avó insistiu pra eu aceitar. Eu menti, dizendo que a colega já estava a caminho. Ele me olhou como quem percebe a mentira, mas não falou nada. Só disse que esperava me ver nas férias. Eu saí de casa sem olhar pra trás. O colar de prata ficou pendurado no espelho, do mesmo jeito que ela tinha deixado. A luz da manhã batia nele, refletindo um brilho frio na parede. Lembro de pensar que era bonito, mas falso, igual a tudo que aquela casa escondia. A primeira semana na faculdade foi um alívio e um choque ao mesmo tempo. Eu dormia num quarto pequeno do alojamento, dividindo o espaço com 2 meninas que pareciam viver em outro mundo. Elas riam alto, falavam sobre festas, garotos, planos. Eu ouvia tudo calada, tentando me acostumar com a ideia de estar livre. Só que liberdade, pra mim, não soava leve, soava estranha. Eu não sabia o que fazer com ela. Nos primeiros dias, eu acordava no meio da noite com o coração disparado, jurando que tinha ouvido a maçaneta girar. Depois, lembrava que ninguém ali tinha a chave do meu quarto. Que
que o barulho vinha de outro lugar. Mesmo assim, demorava pra voltar a dormir. A sensação de perigo ainda estava dentro de mim, mesmo longe de casa. As meninas começaram a notar. Uma delas, a Hannah, perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, só não dormia direito. Ela sugeriu que eu procurasse ajuda psicológica na faculdade. Ri de nervoso dizendo que não era nada. Mas à noite, deitada, fiquei pensando na palavra ajuda. Eu nunca tinha realmente recebido isso. Só ordens, conselhos e rezas. Ajuda parecia algo quase impossível. No final do primeiro mês, e se não quiser esperar a parte 2, pode assistir a história completa em meu canal do YouTube. Basta clicar em compartilhar e em mais, e depois clicar no link do YouTube aqui no meu perfil, ou procurar o canal Viciado em Reddit no YouTube.